Essa história começa em São Domingos do Capim. E às vezes as pessoas confundem porque ficam achando que eu nasci em São Domingos do Capim. A história não é essa. Na realidade eu nasci em Belém, mas sou filho de duas pessoas que nasceram em São Domingos do Capim. Seu Jurandir, Dona Estelita, que foram duas pessoas que me ensinaram a ver o mundo e me fizeram nascer sob esse céu de mangueiras, como eu gosto de falar, e acabei citando isso numa parceria minha com Leandro Dias, chamada Pedras de Ilhós, que obviamente é uma homenagem a Belém do Pará. Mas enfim, meu avô materno era regente de banda de música, minha mãe tocava violão e tinha uma voz extremamente afinada. E o que me leva a crer que realmente a maior influência, porque meu pai, por exemplo, nem assoviar direito ele conseguia. Então, se tem alguma coisa genética nessa história, vem do lado da minha mãe. O violão que ela tinha, por exemplo, eu tratei de acabar com ele assim que eu comecei a tentar tocar alguma coisa, né? E, enfim, muito de ouvido. Eu só fui aprender alguma coisa de violão mesmo quando eu fui para o Rio de Janeiro, que aí eu realmente fiz uma temporada de violão clássico. Porque quando a gente aprende a tocar de ouvido, a gente corre esse risco, né, de ficar com o violão cheio de vícios. Sobre pedras de compor, eu acho que eu comecei a compor muito por influência de ver outras pessoas compondo, e talvez a maior influência tenha sido mesmo a partir do Nilson Chaves, porque nós nos conhecemos, eu tinha uns 14 anos mais ou menos. Meu pai, nós morávamos na Alcindo do Cacela, quase na esquina da Gentil, e de repente meu pai foi morar numa vila de casas que ficava em frente ao que hoje é o Tribunal de Justiça. Naquela época era o Colégio Lauro Sodré. E o Nilson morava ali por perto, era uns 2 anos, eu acho, mais velho do que eu. E ele começou a compor tocar violão a gente tocava, porque a gente tinha muita influência de Jovem Guarda e os festivais de música que começavam a acontecer. E a gente sempre estava tentando reinventar aquelas harmonias que a gente ouvia. Mas a influência da composição foi porque ele estava compondo com uma pessoa lá da vila, que já era um pouco mais madura e escrevia umas letras bem interessantes, que era José Cláudio Pinheiro. E de vê-los compondo, eu comecei a também sentir a mesma vontade. Então eu comecei a fazer algumas coisas que não vale nem a pena mostrar, porque são embriões do que poderia vir a ser uma composição, mas de qualquer forma foi por aí, né? Foi realmente como essa coisa do compositor começou a nascer. Em 1973, eu estava com 17 anos, fiz vestibular para o curso de Direito da Universidade Federal do Pará. E passei, comecei a cursar a faculdade, não tinha assim a menor intenção de seguir uma vida artística que passasse por essa coisa da música. Naquele momento, o que eu estava pretendendo era realmente me formar em Direito e exercer a profissão. Mas eu já tocava violão com alguma tranquilidade, vamos dizer assim, e as músicas estavam fluindo bastante. Em 74, a universidade resolveu fazer um festival de música e poesia universitária, chamava FEMPUP. E sem que eu soubesse, alguns amigos meus levaram umas 4 músicas minhas e inscreveram no festival, depois me avisaram, a posteriori. Tipo assim, tu estás inscrito no festival. E, enfim, eu fiquei assim meio assustado com a ideia, mas deixei a coisa fluir. Me lembro que a gente fez, as eliminatórias foram ali no SESI, eu acho, o SESI da Almirante Barroso, aquele salãozão lá do SESI.
E foi muito interessante, porque as 4 músicas foram classificadas, né, para a final. Nesse festival eu conheci o Hermínio Belo de Carvalho, porque eles fizeram um júri na primeira fase e para a final eles chamaram um júri que viesse de fora, que era uma coisa muito bem pensada e uma intenção perfeita, porque eles não queriam que o festival ficasse restrito a um ambiente regional, né? Na verdade, eles queriam que aquilo fosse uma mostra do potencial que existia na região, mas mostrando para pessoas de outros centros, né? Até mais preparados para esse tipo de efervescência, como era o caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, do Rio sei que vieram várias pessoas, inclusive o Roberto Menescal estava no júri, o Hermínio Belo de Carvalho, a Edna Savagé, que era uma apresentadora de televisão, tinha um programa, eu acho que um dos primeiros programas femininos que surgiram na televisão, mas eu diria um programa feminino feminista, porque ela era uma mulher super atuante e que já defendia os direitos da mulher, era uma pessoa maravilhosa, realmente, a Edna. Recentemente até passou um documentário sobre ela. Enfim, foi ali que eu conheci o Hermínio Belo de Carvalho e por conta dele é que acabei ficando motivado a ir tentar alguma coisa no Rio de Janeiro. Eu não peguei o ITA, na realidade é porque naquela época a gente precisava realmente sair. É diferente de hoje, porque a internet facilitou a vida de todo mundo, né? Você hoje não precisa sair do lugar onde você está para, de repente, publicar uma obra sua e deixá-la exposta para que as outras pessoas se manifestem, se ela é boa, se ela é ruim, fazer sucesso ou não fazer sucesso. Naquela época a gente precisava realmente sair e ir até os centros mais evoluídos, porque, por exemplo, nem gravadora a gente tinha aqui em Belém. O Nilson já tinha ido lá para o Rio de Janeiro. Mas no festival, e aconteceu uma coisa que vale a pena sempre citar, é que a Fafá, que ainda não era conhecida nacionalmente, era a Fafá Moura Palha Figueiredo, e ela fazia parte do júri, porque já era uma cantora maravilhosa, como ela depois mostrou para o Brasil inteiro que era. E por conta disso ela foi escolhida para fazer parte do júri e ela gostou demais de uma música minha que chamava Por Tua Causa número 2. Mas ela, quando o júri da finalíssima, como era outro, ela ficou dispensada de estar no júri e veio falar comigo e a gente, tipo assim, ela manifestou um desejo muito grande de cantar aquela canção. E foi muito bom, realmente, porque ela acabou ganhando o prêmio de melhor intérprete. Quando ela veio me propor isso, eu achei maravilhoso, porque eu estava com 4 músicas classificadas para a finalíssima, né? E ia ficar muito chato aquele entra e sai de Vital Lima 4 vezes no festival. E eu, por outro lado, tinha certeza que ela ia arrasar cantando, porque nós todos que a conhecíamos já éramos fanzoucos dela, assim. Toda a minha turma, a gente endeusava já a Fafá, né? Então foi maravilhoso desse ponto de vista. Dali eu acho que ela foi para Salvador e aí ficou mais próxima do Roberto Santana, que trabalhou a carreira dela, enfim, fizeram o primeiro disco, etc. e tal. Mas o Hermínio também ficou super feliz com o festival em si, convidou os compositores depois a irem até o hotel onde ele estava hospedado para fazer uma mostra de outras canções que não estivessem no festival. Ele pegou uma das canções que eu mostrei e levou para o Rio e apresentou para uma cantora que tinha sido muito popular na época do rádio, aqui no Brasil, junto com a Emilinha Borba, que era a Marlene. Um show maravilhoso chamado Te Pego Pela Palavra, onde ela praticamente lançou pessoas assim que naquela época não eram conhecidas, como o João Bosco, Aldir Blanc, algumas pérolas do Gonzaguinha, que fizeram um repertório privilegiadíssimo, e eu tive assim essa alegria de ter uma música minha naquele repertório. Aí eu me lembro que chegou para mim uma prova do disco, do LP, e foi uma emoção imensa na hora que eu botei a música lá e abri
o lado B do disco do show, que tinha sido gravado ao vivo. Aí eu estava fazendo o segundo ano de Direito, falei, não, sei lá, essas coisas não se dispensam, né? Toda hora que acontece, aí eu resolvi realmente ir embora para o Rio de Janeiro. Uma coisa que facilitou muito a minha ida para o Rio é porque minha irmã estava casada e morando no Rio de Janeiro. Então eu fui para morar na casa dela e, graças a Deus, lá eu tive muita liberdade realmente para tocar meu violão, enfim. Depois fui morar com alguns amigos, que é aquela coisa de você, muito usual quando se é jovem, né? Pega mais duas pessoas, mas uma grande amiga que eu tenho, a quem eu devo muitas coisas, que é Maria Clélia, é o nome dela. E é muito bacana porque ela, graças a Deus, está viva e a gente acompanha, inclusive, esse último show que eu fiz com o Nilson aqui. Ela veio do Rio para assistir, estava aí na plateia. E, enfim, também foi outra pessoa que me deu assim... Porque tem gente que às vezes nem gosta de música, né? Imagina ter um músico dentro de casa. Mas foi muito legal nesse aspecto, porque eu nunca tive resistência nesse sentido. Mas a coisa da filosofia foi muito em função do fato de eu querer terminar a minha graduação, porque eu tinha feito Direito, mas não tinha terminado o curso. E aí a minha intenção era realmente entrar, mas fazer alguma coisa que eu tivesse com vontade de fazer. E eu achei que a filosofia ia me ajudar justamente no meu lado de compositor, principalmente no que toca as letras das músicas. E por isso eu acabei fazendo lá no Rio, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. O pessoal chama lá de IFIX, que fica lá no Largo de São Francisco, no centro do Rio, e é um apêndice da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi lá que eu fiz e foi um curso maravilhoso que até hoje me alimenta, né? Me alimenta, me realimenta, enfim. Eu continuo, inclusive, até hoje eu leio muito e gosto muito de ler filosofia, porque é uma coisa que, mais do que tudo, me faz bem, acima de tudo. Me dá conforto, me alegra. Se eu estiver de baixo astral, por exemplo, eu pego alguma coisa, vou ler alguma coisa do Foucault, que é um filósofo que eu gosto muito. E isso ajuda, né? Não é à toa que a filosofia hoje na Europa também é usada como terapia, né? Tem muitos psicólogos realmente se especializando um pouco em filosofia para ajudar nos processos terapêuticos. E foi assim que a coisa começou, porque lá estreitou o meu contato com o Hermínio, quer dizer, a gente começou a compor juntos também. E desse trabalho de composição, quer dizer, um contato, eu cheguei lá em 75 e o disco saiu em 78. Quer dizer, foram 3 anos assim a gente compondo. Quando chegou a época de fazer o disco, a gente tinha um material bastante extenso. E eu gosto de trabalhar assim, por isso que eu nunca fui assim de fazer um disco por ano. Também porque, quer dizer, eu fiz na época que havia contrato com gravadora, porque praticamente quando você assinava o contrato te exigia isso. Mas eu acho formidável você passar assim 5 anos, por exemplo, sem fazer um disco, porque na hora que você vai escolher o repertório, você tem muitas opções. Enfim, a gente, na época, em 78, tínhamos assim um leque mesmo de canções para escolher. E eu falo isso porque é um disco que o próprio Hermínio também considera, que a gente acha que não envelheceu, né? No disco eu tive o privilégio de ter o Sérgio Camargo Mariano fazendo 2 arranjos. Ele estava com a Elis Regina fazendo um show no Canecão. E o Hermínio mostrou para ele a música, perguntou se ele toparia fazer o arranjo, ele topou. E foi maravilhoso isso. Porque, além dele, eu tive 2 outros grandes arranjadores, o Magro do MPB4 e o Maurício Maestro, que me levou, junto com os arranjos dele, a essa possibilidade de poder dizer hoje que o primeiro trabalho do Boca Livre foi exatamente no Pastores da Noite.
porque eles não eram um grupo ainda conhecido, e praticamente foi ali que eles fizeram o teste para sentir como é que as vozes do Boca Livre soariam num trabalho mesmo fonográfico. Tem a participação da Joyce e o primeiro trabalho do Boca Livre. Música minha, letra do Hermínio Belo de Carvalho. Reagrupar os pastores em torno da mesa da hóstia, do vinho e do pão. Quem dessas faces de bronze por 30 dinheiros foi o vendilhão. Reinventar cada espaço, fazer da palavra o estilete dilacerador e dizimar o rebanho que negras ovelhas traíram o Senhor. Mirra, incenso e prata, as negras ovelhas roubaram do nobre Senhor. E emudeceram as vozes mais roucas e veio um silêncio enlouquecedor. Mas quem usou do chicote lanhou-se também nas farpas que se utilizou. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, misericórdia. Fui contratado por uma gravadora, na época era uma gravadora pequena. Na verdade, ela tinha surgido como uma gravadora que pegava músicas, até a maior parte músicas estrangeiras, faziam um cassete e, como todo motorista de táxi, eu acho, tinha um aparelho de cassete dentro do carro. A gravadora se chamava, inclusive, Tape Car. Era justamente por causa disso. Só que aí eles resolveram realmente abrir e fazer um investimento em alguns artistas brasileiros e tal, e a gente aproveitou a oportunidade e acabou que eu fui contratado pela Tape Car. Na Tape Car eu fiz 2 discos, né, que foram o Pastores da Noite e um segundo chamado Cheganças. Depois já surgiu o Nilson. A Tape Car também não demorou muito tempo, ela foi comprada pela Som Livre. Eu tive algumas oportunidades na época muito bacanas. O Pastores da Noite foi tema de uma novela da Globo, Memórias de Amor. Depois eu tive a felicidade de ter uma canção minha gravada por uma pessoa que nem é muito mais do métier, mas que eu acho uma mulher símbolo, né, para as mulheres do Brasil, que é a Lucinha Araújo, que é a mãe do Cazuza. Por toda essa força, essa energia que ela tem, essa vontade mesmo de sei lá, ajudar as pessoas enfim, ninguém é fruto do acaso, né? De repente o próprio Cazuza, acredito que se estivesse vivo, diria que muito da história dele, muito da personalidade dele, ele devia a presença da Lucinha na vida dele. E também foi uma outra canção que entrou acabou sendo trilha de novela. Foi uma novela chamada Sol de Verão. Tinha um arranjo muito bonito e o produtor do disco até me chamou para fazer um contracanto na música, e acabou que eu fiz uma participação na faixa. Me deixa assim, entregue a Deus, louva a Deus, pousou em mim. me deixa assim como Deus me fez, Tão frágil clarão dessas noites de lua. me deixa assim, um mal me quer, O mundo não é mais que as pedras da rua. me deixa assim nessa insensatez. Eu conheci o Nilson, como eu já falei, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos.
a gente começou nessa brincadeira com a música, mas na verdade só fomos realmente fazer algum trabalho em 79. Isso já no Rio de Janeiro. Foi um ano depois de eu ter gravado Pastores da Noite, eu recebi um convite para fazer um show em Brasília. E eu convidei o Nilson para fazer junto comigo. Isso aconteceu no ano de 80, mas a gente reatamos o contato em 79. E aí começamos a fazer as primeiras parcerias nossas, né? Fizemos uma série de festivais, Tempo Destino, por exemplo, que se tornou uma das nossas músicas mais conhecidas, eu diria, em termos de Brasil. Muito dessa popularidade dela vem da quantidade de festivais que a gente ganhou com ela. Porque, tipo assim, né, dois jovenzinhos procurando uma forma até de sobreviver naquela loucura de estar numa cidade grande. Aí a gente tinha essa saída, né? Porque a música não tinha que ser inédita, mas o inédita no sentido de não ser uma música gravada. Então a gente inscrevia muitos festivais. Mas isso foi bacana, porque a gente teve essa oportunidade de andar muito pelo interior de Minas, pelo interior de São Paulo, no Paraná. Nós fizemos um festival em Cascavel, por exemplo. E, enfim, a verdade é essa, que o Tempo Destino foi uma canção nossa que nasceu assim de uma história de um Globo Repórter que eu estava assistindo e que me comoveu muito. O fato de... Era um momento de muita seca no Nordeste, era sobre isso o Globo Repórter. E entrevistaram um nativo, né, da região, porque as pessoas estavam até passando fome e eles descobriram que esse nativo tinha algumas cabras no quintal dele. E o repórter perguntou para ele por que ele não matava as cabras, de repente, para alimentar as pessoas, para saciar a fome. E foi muito comovente a forma, assim como ele olhou assim atônito, né, pro repórter, meio assustado, falou: mas como, se eu tenho um maior amor pelas minhas bichinhas? Alguma coisa assim que ele falou. E aquilo me comoveu a tal ponto que eu acho que o final da letra é exatamente esse pedaço da entrevista, porque diz: não mato o meu amor no fundo porque tenho amizade nele, que já faz parte do meu mundo, do tempo entre eu e ele. E, enfim, eu acho que isso, tudo que é sincero, né, tem força, essa que é a verdade. E eu acho que essa sinceridade, essa força da sinceridade passou a tal ponto na música que foi por causa disso que a gente ganhou tantos festivais com ela. Não mato meu amor no fundo, porque tenho amizade nele e já faz parte do... Sei lá, porque fala realmente, talvez, eu fiz filosofia, então das minhas letras talvez seja aquela onde eu mais me aventurei a brincar com essas coisas, né, que a gente fala do tempo, do destino, que era aquela grande incógnita, um grande questionamento grego, né? E eu acho que está ali muito presente no mito do Édipo, porque o Édipo é um cara que de repente é objeto de um oráculo que diz que ele vai casar com a mãe, matar o pai, enfim. E ele tenta fugir desse destino, e quanto mais ele tenta fugir do destino, mais o destino vai se realizando. É uma brincadeira grega, do meu ponto de vista, né, em relação à questão do livre-arbítrio ou do destino. E foi mais ou menos isso que me veio à cabeça quando eu estava fazendo a letra do Tempo Destino. Mas nós só fomos realmente reunir esse trabalho de composição em 84. Em 84 nós fizemos o disco Interior, e a gente tinha certeza que a gente teria um bom público aqui para o Norte, porque a gente também fazia, por exemplo, Macapá, nós já tínhamos ido algumas vezes, mas tudo isso enquanto
shows, né? Porque a gente não tinha realmente nenhum trabalho em vinil registrado. Mas a gente já tinha um público considerável aqui em Belém, apesar de que a gente cantava em teatros pequenos, como era o caso do Valdemar Henrique, que foi nosso primeiro porto. Quando nós lançamos o disco em 84, a gente tinha uma certeza de que ele seguramente teria alguma repercussão aqui, porque havia também nele uma intenção, que era de mostrar que a gente poderia falar da nossa aldeia de uma forma universal, como estou parodiando o Fernando Pessoa, né, que ele se refere assim à aldeia dele lá em Portugal. E deu certo, a verdade é que deu certo, a gente realmente viveu, eu até brincava com isso, a gente teve como é que eu vou dizer, participou de uma espécie de um microcosmo do que fosse um mega sucesso. Eu me lembro que nós nos assustamos, a primeira vez que nós viemos para fazer um show aqui foi no Margarida Esquivazapa, e o sucesso era tão grande que eu me assustei quando eu vi a quantidade de gente que tinha para assistir o show. Eu acho que nesse dia nós fizemos umas 3 sessões no teatro, porque tinha muita gente, a procura era muito grande, então deu para fazer essa maluquice. Deve ter sido uns 2 anos depois, deve ter sido em 86. Memória não vai ajudar nesse momento. Mas eu lembro que a gente lançou o Interior e ficamos naquela expectativa do que ia acontecer, porque coisa de jovem, né? A gente fica ansioso, quer logo ver os resultados. Mas demorou um pouquinho, acho que passou mais de 1 ano assim, para que o disco realmente começasse a cair no gosto das pessoas. E aí, nesse momento, eu até tenho que fazer uma menção a algumas pessoas que, de repente, tocavam na noite aqui de Belém. E eu vou falar de uma que realmente é uma referência, porque todo mundo conhece, né? Mas eu tenho certeza que ele ajudou muito nessa popularização do nosso trabalho, porque ele gostou muito do disco e cantava as músicas, que era o Perinho Cavalero. Foi uma surpresa, inclusive, para a gravadora que tinha lançado o disco, que no caso era a Vison, que existe até hoje, mas sempre foi um selo mais instrumental. Mas o Carlão de Andrade, que era o dono da gravadora, né, uma pessoa super respeitada no meio da indústria fonográfica, ele ficou surpreso realmente, porque eu acredito, eu não sei se a gente algum dia fez esse cômputo, mas seguramente a gente deve ter vendido de 20 mil a 30 mil cópias do LP naquela ocasião, o que era uma coisa altamente significativa, porque era um disco independente praticamente. Então a gente pode dizer que foi um sucesso realmente, né? O Interior, de um modo geral, eu acho que ele é um daqueles discos que virou uma referência que transcende a uma canção que tenha feito sucesso, porque eu acho que praticamente as pessoas gostam dele todo, pelo menos essa é a nossa impressão, porque qualquer canção que a gente faça daquele disco, mesmo que são muito pouco tocadas, eu às vezes acho engraçado as pessoas ficarem pedindo. Mas se tem que falar alguma coisa mais especificamente, existe do disco 3 canções que realmente tocaram bastante. Flor do Destino, que tem aquele vocalismo meio bastante marcante, não é meio, bastante marcante, que é o Água de riacho é clara e limpinha, mas às vezes turva com chuva violenta. teu amor é um papagaio que china dentro do silêncio da tarde cinzenta. E o amor é um rio, profundo rio de muitos sinais, onde os barcos passam conforme o vento deseja e faz. Afinal disso que ficou, a gente virando terra, mato, galho e flor.
Isso marcou demais, é uma canção realmente que fez muito sucesso. Outra que eu acho que virou uma espécie... Eu acho que ela, em termos culturais, assim, o bacana de você prestigiar a cultura é que você dá às pessoas essa oportunidade realmente de se identificarem com e darem valor, né, para o seu entorno, para as coisas com as quais elas convivem todos os dias. Isso é maravilhoso. Eu acho que Olho de Boto é uma canção que para mim virou uma espécie de hino. Posso falar isso com a maior tranquilidade, porque não é nenhuma composição minha. Na verdade é uma composição do Nilson Chaves com o Cristóvão Araújo, que é um poeta maravilhoso. Tinha lançado esse livro, ele é paraense também. E o Nilson, acho que eles estavam dividindo um apartamento no Rio nessa época. E o Nilson amou esse poema dele e resolveu botar música. Eu acho que eu tenho alguma participação, porque ele me mostrou na época que a gente estava escolhendo o repertório, mas assim, pensando o que é que eu ia achar, eu falei, cara, é tudo a ver, porque a gente tinha a ideia realmente de focar a coisa nos temas amazônicos. E aquela canção, ela, mais do que todas, porque se vocês prestarem atenção na letra do Olho de Boto, para quem conhece, na verdade o Cristóvão, as pessoas às vezes identificam aquilo como se fosse uma pessoa. Não é, ele está falando de Belém. Releiam a letra pensando em Belém, que vocês vão ver que tem tudo a ver. Olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem. Olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem. Olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem. Olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem. E a outra canção é o próprio Tempo Destino, né? Na verdade, minhas composições com o Nilson tem coisas minhas e coisas dele, mas assim, a base, o embrião, na hora que eu vi a história do Globo Repórter, foi meio por aí. Aquela segunda parte, quando a gente situa a coisa no presente, né? O tempo é que me deu amigos, esse amor que não me sai, isso aí já foi uma coisa, inclusive a melodia praticamente toda do Nilson, porque eu não sabia como sair daquele trecho inicial, e aí nós nos encontramos e naquele momento saiu aquela melodia dele e nós construímos a letra nesse momento juntos. O nosso trabalho de parceria foi sempre muito assim. Não era aquela coisa de alguém fazer uma melodia e o outro vir botar a letra depois, ou vice-versa. Sempre que a gente compôs foi nesse sistema de... Eu poderia ter feito um trechinho ou outro trechinho, mas a gente sempre se encontrava para acabar, né? Para dar o acabamento final da música. Eu não tenho muitos discos de registro, né? A minha carreira foi muito assim, meio picotada, até por conta de outras opções que eu fiz, tipo, não queria ficar naquela dependência de sobreviver de música. Não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas a verdade é que essa é a história da minha vida. Em determinado momento eu resolvi fazer um concurso público, passei e acabou que eu passei a sobreviver dessa história do concurso, porque nunca foi do meu temperamento, é uma coisa minha, né? Eu me aborrecia muito com essa história de você ir fazer um show num bar, por exemplo, que você está precisando de dinheiro e o cara ficar exigindo o que é que você tem que tocar, qual é a música que você tem que fazer e não sei mais o que. Nunca tive temperamento para aturar isso. Então eu preferi realmente fazer de outra forma a minha vida. Se a música continuou é porque ela tem essa força. Eu espero em breve, inclusive, tá livre disso tudo para poder me dedicar mais a ela. Mas enfim, depois nós fizemos um outro disco que foi inclusive considerado um dos melhores do ano, já não lembro exatamente qual ano que a gente lançou, mas deve ter sido uns 2 anos depois ou 3, eu acho que até um pouquinho mais, acho que foi em 1990, que nós fizemos o Valdemar, que era todo com a obra do Valdemar Henrique, ele ainda estava vivo. Na verdade, a gente estava, de uma certa forma, atendendo o pedido dele, porque ele já havia manifestado isso para mim e para o Nilson, que ele gostaria muito de ver a obra dele revista, cantada de uma forma mais contemporânea, né? Leia-se anos 90.
E foi o que a gente fez. Nós trouxemos a música e ele esteve inclusive no lançamento aqui em Belém. E foi muito gratificante ver a expressão dele, a alegria que ele estava de ouvir as canções cantadas por nós, né? Pelo Nilson e por mim. Estrela d'alva lá no céu já vem surgindo, acordou que está dormindo, porque ouviu o galo cantar. Na minha rua resta a cinza da fogueira que levou a noite inteira fagulhando para o ar. E vem de longe o absurdo do bomba sambando, a noite inteira encurralado e batucando. E vem de longe o absurdo do bomba sambando, a noite inteira encurralado e batucando. Bumba meu pai do campo, bumba meu boi, bumba. Bumba meu pai do campo, bumba meu boi, bumba. Aí eu resolvi fazer uma coletânea que se chama Chão do Caminho. Tinham duas músicas inéditas, que era o próprio Chão do Caminho e o Leopardo, que era uma canção minha que também se tornou bem conhecida, que foi gravada pela Marisa Gatamã. Tu que me moras, que me curas da febre que ardo dentro de ti caminho, leopardo que luta com a solidão. Trabalhar com música, gente, é um trabalho tão complicado quanto qualquer outra coisa, porque a gente trabalha muito mesmo, sabe? Tem a coisa dos ensaios, enfim. Mas é porque eu falei assim, quando eu comecei a trabalhar, parece assim que quando eu estava fazendo música eu não estava trabalhando. Mas enfim, eu digo um trabalho mais formal, né? Porque eu não posso negar, por exemplo, acho que todo mundo que trabalha naquilo que gosta se diverte trabalhando e é maravilhoso. Eu particularmente não gosto muito do meu trabalho paralelo, mas eu procuro fazê-lo da melhor forma possível e, enfim, é isso que às vezes me rouba o tempo para a música, porque eu fico muito focado naquilo para não errar e, como é um trabalho muito técnico, me tira um pouco da praia do afetivo, da praia das emoções, que é fundamental para quem trabalha com música, principalmente para quem compõe. E eu estou falando isso porque o trabalho me afastou muito da música. E aí o Nilson continuou a carreira dele e eu fui ficando um pouco de banda, né? Uma coisa meio de lado. De repente, para minha surpresa, minha irmã me ligou um dia dizendo: olha, tem um pessoal que me ligou aqui que eles estão querendo fazer um projeto que te envolve, não sei o quê. Vou te mandar um CD que eles deixaram aqui com a proposta. Eu falei: ó, tá bom, manda. E fiquei... gente, eu não sei, eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi, porque era uma ideia da Vanja Lima, que era Lima também, mas na verdade nós não tínhamos nenhum parentesco. E do Guto, me fugiu agora o sobrenome do Guto, que era um artista plástico, uma pessoa muito bacana, com uma cabeça muito legal, que já não está mais conosco. Aliás, nenhum dos dois está mais conosco, porque a Vanja também recentemente partiu daqui desse mundo. Mas assim, eles me deixaram completamente fora de órbita, porque era um projeto lindo que lembrava o meu trabalho, e ela falava que não podia ser esquecido, que não podia terminar assim, não sei mais o que ela sempre tinha sido minha fã. Enfim, e esse trabalho rolou, se chamou Canto Vital, foi feito em 2001 e foi dos momentos mais lindos, mais emocionantes mesmo da minha vida, porque foram vários artistas aqui de Belém, uma banda maravilhosa comandada pelo Adelber Carneiro, cantando canções minhas com outros parceiros. Foi inesquecível. Ela tinha ideias de inclusive fazer um DVD, mas não, acabou que o DVD não saiu. Mas saiu o CD, né? E acredito que para quem foi ver o show, foi um show que permaneceu na memória, porque foi muito bem realizado, muito bacana mesmo. Recheado de estrelas, né, da terra, enfim. Foi muito bacana. Tu que me moras,
Depois eu fiz o Das Coisas Simples da Vida, foi gravado com músicos daqui de Belém, porque eu queria mostrar que realmente a gente tinha essa riqueza aqui, né, que precisava ser mostrada. Eu digo no sentido de que nós não precisávamos ir para o Rio para escolher músicos de lá, tem músicos maravilhosos nesta terra. Claro que isso é simples como dar-se um respirador artificial a um homem quase morto. E mais recentemente eu fiz o Que Não Tem Fim. O Que Não Tem Fim, que é o mais recente, né, trabalho que eu fiz. E eu estava 10 anos já sem gravar, 10 anos depois das Coisas Simples da Vida, com um material muito grande. E é assim, compositor que guarda a música na gaveta, vai acontecer absolutamente nada. Então a gente fica um pouco ansioso, né, querendo mostrar e ver o que vai acontecer. Porque canções são como filhos, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer com elas, mas é preciso que elas sejam colocadas no mundo. Umas dão muitas alegrias, outras nem tanto, mas enfim, faz parte, né? E era uma ideia antiga, eu queria um pouco falar dessas coisas que me ocupam muito a mente, vamos dizer assim, porque eu sempre questiono essas coisas existenciais, a possibilidade de existir uma vida que continua, ou disso aqui ser só uma experiência mesmo e depois continuar em algum outro nível. Eu queria fazer um CD onde se falasse muito dessa questão desse mistério que nos rodeia, desse mistério que há em torno, dessas perguntas que a gente faz que não tem resposta, que a gente só especula, mas não chega a conclusão nenhuma. E a letra da canção que dá nome ao disco, que é inclusive a melodia do Nilson Chaves, a letra, ela realmente é a que mais se aprofunda um pouco nesse aspecto que eu queria abordar. Era um disco meio... Eu não quis fazer, usar de um artifício que as pessoas têm usado muito, que são esses fundos, esses financiamentos coletivos. E acabou que eu mesmo que resolvi fazer uma economia, andei economizando por uns 2 anos e banquei. Eu banquei o CD. E que bom, porque ele tem me dado alegrias também, teve boas críticas. Habitando aqui dentro de mim, amei, vi a terra do espaço, vi meu coração sangrando, vi meu coração feliz, e isso nunca tinha fim. Teve o Canto Vital e, mais recentemente, uma outra cantora que eu sempre respeitei, que eu conheci na época do sucesso do Pastores da Noite, acredito então que deva ter sido no máximo em 79, que é a Alba Maria, que cantava aqui na noite de Belém. E eu a conheci cantando inclusive num bar que eu achava muito lindo, ficava ali, e gente, não sei se eu vou lembrar, acho que era no início da Gentil, chamava Bar Cristal, era todo envidraçado. E enfim, eu também fui lá porque muitas pessoas me falaram, olha, vai lá que ela canta Pastores da Noite. E eu conheci a Alba ali, depois ela viajou, foi embora para a França, fez uma carreira brilhante por lá também. E depois teve que retornar por conta de problemas de família, que ela precisava vir para ficar um pouco próxima da família, que a família estava precisando dela. Mas ela é tão maravilhosa que eu acho que o pessoal agarrou ela aqui e não deixou mais ela sair. E qual não é a minha surpresa, um belo dia ela também manifestar isso. Ela e a Carla Cabral, que elas estavam entrando com um projeto de fazer um trabalho também só com canções minhas, que já foi realizado e ficou primoroso, teve
excelentes críticas Brasil inteiro. E, enfim, é um outro aspecto da minha carreira que não posso esquecer de falar nunca. E agradecer, porque eu sou muito agradecido dessas coisas, realmente. Mas deixe eu ser tal qual eu sou, dentro que der, serei como for, dentro que der, mas tal qual eu sou. Me deixa o léu assombrado do céu. Falas de coisas que dói no meu peito. Que houver, me deixa o te amo, talvez, mas eu nem sei direito. Me deixa ser tua mulher. Planos de fazer alguma outra coisa, claro que a gente sempre tem. Eu não sei como é que será, porque mudou muito essa história do mercado de discos, né? Hoje em dia, realmente, o pessoal mais jovem trabalha mais com essa coisa do MP3, das plataformas digitais. Então, o que está na moda é EPs, é você gravar, fazer 2 músicas, botar nas redes e deixar a coisa fluir. Mas é isso, é por aí que a coisa vai seguir. Eu acho é mais importante realmente você ter... É o meu ponto de vista, né? Se eu não tiver um material bom para fazer, eu prefiro não fazer. Então é por isso que eu espaço bastante. Ultimamente tem sido um pouco assim. De 10 em 10 anos, né? Porque pelo menos é o que aconteceu com esses 2 últimos discos. Claro que não pode ser sempre assim, porque se eu for fazer de 10 em 10 anos, acho que eu nem sei se eu consigo fazer o próximo. Tipo isso. Mas, enfim, a partir de julho eu vou fazer uma contagem regressiva, porque passado um ano eu vou ter a oportunidade de ter meu tempo mais livre, que eu vou ser um retirante, eu vou me aposentar do outro trampo que eu falei ainda há pouco. Então significa que vai me sobrar mais tempo para fazer outras coisas que eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade de ir para um lugar isolado, sentar na frente do computador, escrever e vendo o que é que vai dar. E a outra vontade é de pegar o violão também e fazer 1000 canções novas, enfim. E deixando guardado isso por aí. Óbvio que isso vai desencadear, assim espero eu, né, uma série de planos, que a gente nunca sabe o tempo que ainda vai ficar, nem como a vida será, mas o desejo é esse, é de ver qual é a linguagem, né, porque não posso nem dizer, vou pensar em fazer um CD, uma vez que a gente não sabe qual vai ser o futuro do CD. Mas seguramente eu vou pensar realmente em compor e só não sei a forma como isso vai chegar às pessoas. Mas obviamente que a gente vai usar o meio que tiver disponível na época para fazer com que isso aconteça. Ando nas calçadas, sobre pedras de lírios, pensamento leve sob a chuva fina. Claro que eu lembro de nós. Segue a vida breve, dobrando as esquinas, desmanchando o seu retrós. Sob esse céu de mangueiras eu vi o sol brilhar pela primeira vez. E desde então dorme a minha cidade no coração da minha
minha meninez. Ando nas calçadas sobre pedras de Lioz, pensamento leve sob a chuva fina. Claro que eu lembro de nós. Segue a vida breve, dobrando as esquinas, desmanchando seu retrô. Quase te vejo passar esbarrando em mim. Quase te vejo acenar de um barco que vai pra algum lugar que eu não sei, mas que me dá saudade. A felicidade parece um haikai.